Terras raras. Na terça-feira passada, na nossa live do BTN Dex, com a presença do nosso entrevistado, Dr. Nélio Fernando, tivemos a oportunidade de nos aprofundarmos na situação de alguns minerais que se tornaram tão essenciais para o mundo moderno, que estão sendo objeto de enorme disputa geopolítica e de uma verdadeira corrida global. A declaração do presidente Trump, dias atrás, dá o tom dessa importância para o mundo atual. Abre aspas. Eu acabo de assinar uma ordem executiva para intensificar enormemente a produção de minerais críticos e de terras raras. É algo de importância estratégica para o país. E eu tenho uma mensagem para o povo da Ucrânia e da Groenlândia, pois vocês têm boas reservas desses minerais. Nós precisamos desses minerais. É um caso de segurança nacional e mundial. E acho que vamos obtê-la, de um modo ou de outro. Fecha aspas. Dentro deste contexto, o professor Nélio nos mostrou que hoje a China processa cerca de 85% de toda a demanda mundial. Mas pasmem, esses minerais estratégicos considerados insumos da indústria do futuro têm como a segunda maior reserva mundial nada mais, nada menos que o Brasil. E que processa hoje somente 1% daquilo que o mundo consome. Frise-se que a demanda desses minérios deve crescer mais de 1000% até 2050, segundo a Agência Internacional de Energia. Pois é, repetindo uma frase pensada do livro do professor Nélio, conhecimento é poder, mas conhecimento aplicado aos interesses nacionais é soberania. E acrescenta, as terras raras não são tão raras assim. Raro mesmo é ver o Brasil se levando a sério. As guerras do século XXI continuam a ser guerras colonialistas. O que mudou é a forma de se fazer a guerra. Os colonizadores não precisam mais invadir os colonizados com armas, tropas, artilharias e blindados. Em tempo de globalização, existem formas mais simples e eficazes de os mais fortes imporem os seus interesses aos mais fracos. A guerra do século XXI é uma guerra de corações e mentes, de moldagem cultural, quando se busca como objetivo o desmantelamento da sociedade e do seu tecido social. Sociedades desagregadas, desorganizadas, divididas, deseducadas, imediatistas, sem estrutura para pensar estrategicamente, de valores fragilizados e de políticos corrompidos, são facilmente dominados e subjugados. Sem tiros, sem armas, apenas cooptação, influenciação e ações da chamada guerra híbrida, principalmente nas vertentes da guerra política e psicológica. Enfraquece a sociedade e ela submete-se e se vende. Nosso ouro alimentou a revolução comercial da Idade Moderna. Nossas riquezas minerais se consumiram nas fornalhas da Revolução Industrial. E agora corremos o risco de, mais uma vez, alimentarmos o desenvolvimento do próximo ciclo. O das indústrias high-tech, da defesa baseada em drones, robôs, aeronaves e blindados autônomos, bem como o das indústrias aeroespaciais e elétricas com os nossos minerais do futuro, mas simplesmente na forma de exportadores que somos de commodities de baixo valor agregado. Neste exato momento, os novos núcleos de poder mundial estão estudando como obter o controle dessas riquezas por meio de aquisições, por organizações disfarçadas de empresas nacionais, de regulamentações, embargos, chantagens e de infiltrações de seus agentes em estruturas estatais e regulamentadoras.
E neste momento cabe uma comparação para refletirmos sobre a nossa forma de pensarmos o futuro e de desenvolvermos estratégias. O PIB da China no início dos anos 70 do século passado era da ordem de 190 bilhões de dólares. O do Brasil, neste mesmo período, de 330 bilhões, quase que o dobro deles. Hoje, o da China vale 19 trilhões de dólares, mais de 6 vezes que o do Brasil, que é da ordem de 3 trilhões. Uma das razões para esse descompasso está na inegável capacidade da China de ter pensamento estratégico e transformá-la em ações de longo prazo. Nos documentos que espelham a política e a estratégia chinesa, os principais objetivos estão projetados para 2049, quando se comemoram os 100 anos da República Popular. No caso específico das terras raras, a China criou em 1986 o audacioso Programa 863, estabelecendo como prioridade estratégica o domínio completo do ciclo de elementos de terras raras, investindo em todo o sistema produtivo, nas universidades, nos centros de pesquisas, criação de zonas econômicas especiais dedicadas à metalurgia fina e uma impressionante malha logística dedicada e passando até pela prática de dumping tecnológico. Em outras palavras, como visto num artigo de Harvard Kennedy School de 2023, citada no livro do Dr. Nélio, a China conseguiu, com a sua organização e capacidade de planejamento estratégico, transformar uma vantagem geológica em hegemonia industrial. Na mesma direção, mas em sentido oposto, vai a declaração da Revista Brasileira de Geopolítica e Recursos Minerais, de 2024. O problema do Brasil não é falta de recursos, mas simplesmente de uma estratégia nacional. Enfim, o problema do Brasil está realmente lá fora, como imaginamos? Ou o nosso problema são os países que querem nos explorar? Ou esta questão começa aqui dentro, pela nossa própria capacidade, ou melhor dito, incapacidade de resolver um problema que é nosso? Terras raras, poder e independência. O Brasil entre a guerra tecnológica e a soberania energética. Este é um livro que ajudará a entender a importância de termos uma estratégia bem delineada para não perdermos mais esta oportunidade e transformarmos a segunda maior reserva de minério do futuro em ativos de hegemonia industrial para o Brasil. Hoje é sexta-feira, 13 de junho, e este é o DexCast de número 112.